Abre, por favor, meu irmão, a sua Bíblia no livro de Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 25. Primeiro Samuel, capítulo 25, o tema da ministração dessa noite é Nabal e Abigail, quando o inimigo mora em nossa casa. Quando o inimigo mora em nossa casa. Fala comigo, quando o inimigo mora em nossa casa. Amém. 1 Samuel, capítulo 25, diz assim a palavra do Senhor. Faleceu Samuel, todo Israel se ajuntou e o prantearam e o sepultaram na sua casa, em Ramá. Davi se levantou e desceu ao deserto de Parã. Havia um homem em Maom que tinha as suas possessões no Carmelo. Homem abastado, tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras, e estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. Nabal era o nome deste homem, e Abigail o de sua mulher. Esta era sensata e formosa. Repete comigo, Abigail era sensata e formosa. Porém, o homem era duro e maligno em todo o seu trato. Era ele da casa de Calebe. Ouvindo Davi no deserto que Nabal tosqueava as suas ovelhas, enviou 10 moços e lhes disse: Subi ao Carmelo e ide a Nabal, perguntai-lhe em meu nome como está. Direis àquele próspero: paz seja contigo e tenha paz a tua casa, e tudo que possuis tenha paz. Tenho ouvido que tens tosqueadores, os teus pastores estiveram conosco, nenhum agravo lhes fizemos, e de nenhuma coisa sentiram falta todos os dias que estiveram no Carmelo. Pergunta aos teus moços, e eles te dirão: achem mercê, pois, os teus moços na tua presença, porque viemos em boa hora. Dá, pois, a teus servos e a Davi, teu filho, qualquer coisa que tiveres à mão. Chegando, pois, os moços de Davi, e tendo falado a Nabal todas essas palavras em nome de Davi, aguardaram. Respondeu Nabal aos moços de Davi e disse: quem é Davi e quem o filho de Jessé? Muitos são hoje em dia os servos que fogem ao seu senhor. Tomaria eu, pois, o meu pão e a minha água e a carne das minhas reses, que degolei para os meus tosqueadores, e os daria a homens que eu não sei de onde vêm? Então os moços de Davi puseram-se a caminho, voltaram e, tendo chegado, lhe contaram tudo segundo todas essas palavras. Pelo que disse Davi aos seus homens: cada um cinja a sua espada, e cada um cingiu a sua espada, e também Davi a sua. Subiram após Davi uns 400 homens, e 200 ficaram com a bagagem. Nesse meio tempo, um dentre os moços de Nabal o anunciou a Abigail, mulher deste, dizendo: Davi enviou do deserto mensageiros a saudar a nosso senhor, porém este disparatou com eles. Aqueles homens, porém, nos têm sido muito bons e nunca fomos agravados por eles, e de nenhuma coisa sentimos falta em todos os dias de nosso trato com eles quando estávamos no campo. De muro em redor nos serviram, assim de dia como de noite, todos os dias que estivemos com eles, apacentando as ovelhas. Agora, pois, considere e vê o que hás de fazer, porque já o mal está de fato determinado contra o nosso Senhor e contra toda a sua casa, e ele é filho de Belial, e não há quem lhe possa falar.
Então Abigail tomou a toda pressa 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de trigo tostado, 100 cachos de passas e 200 pastas de figos, e os pôs sobre os jumentos. Disse ao seu moço: ide diante de mim, pois vos seguirei de perto. Porém nada disse ela a seu marido Nabal. Enquanto ela, cavalgando um jumento, descia encoberta pelo monte, Davi e seus homens também desciam, e ela se encontrou com eles. Ora, Davi dissera: com efeito, de nada me serviu ter guardado tudo quanto este possui no deserto, e de nada sentiu falta de tudo quanto lhe pertence. Ele me pagou mal por bem. Faça Deus o que lhe aprouver aos inimigos de Davi, se eu deixar ao amanhecer um só do sexo masculino dentre os seus. Vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se, desceu do jumento e prostrou-se sobre o rosto diante de Davi, inclinando-se até a terra. Lançou-se-lhe aos pés e disse: ah, Senhor meu, caia a culpa sobre mim. Permite falar a tua serva contigo, e ouve as palavras da tua serva. Não se importe o meu senhor com este homem de Belial, a saber, com Nabal. Porque o que significa o seu nome, isso ele é. Nabal é o seu nome, e a loucura está com ele. Eu, porém, tua serva, não vi os moços de meu senhor que enviaste. Agora, pois, meu senhor, tão certo como vive o Senhor e a tua alma, foste por este impedido de derramar sangue e de vingar-te com tuas próprias mãos. Como Nabal sejam os teus inimigos e os que procuram fazer mal ao meu senhor. Este é o presente que trouxe a tua serva a meu senhor, seja ele dado aos moços que seguem ao meu senhor. Perdoa a transgressão da tua serva, pois de fato o Senhor te fará casa firme, porque pelejas as batalhas do Senhor e não se ache mal em ti por todos os seus dias. Senhor Deus, nós te agradecemos por esta palavra e pedimos que ela venha dar frutos em nosso coração, segundo o teu propósito. Nós pedimos que o Senhor cerque este lugar para que nenhum espírito de rebelião, nenhum espírito de contestação venha a impedir que o nosso coração se abra para entender a tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Amém. Irmãos, Nabal e Abigail, um casal que recebeu uma proteção especial do exército de Davi. Durante o período em que eles estavam trabalhando, Davi protegeu as propriedades de Nabal. Quando Davi precisou de Nabal, recebeu de Nabal uma resposta negativa. Não, quem é Davi? Vou dar coisa minha para Davi. Quando eu leio isso, eu penso muito em pessoas que às vezes se preocupam demais em enriquecer e enriquecendo se esquecem de Deus. Se esquecem daquele que os guardou, que os livrou, etc, etc. E a gente às vezes precisa parar, refletir, porque essa história me chama muita atenção, porque Abigail, ela percebeu uma coisa que às vezes nós não percebemos. Uma coisa muito simples. Nem sempre, fala comigo, nem sempre o inimigo vem de fora. É isso que nós precisamos entender. Às vezes nós estamos convivendo com coisas que são ruins dentro da nossa casa. Às vezes nós estamos debaixo de um espírito de rebelião dentro da nossa casa. Nabal, na verdade, essa água era velha. Ah, bom. E eu falei, tem 2 semanas aqui, por isso que eu estou... Irmãos, e aí, a maior lição, a primeira,
é exatamente essa. O inimigo às vezes mora com a gente, e mais, às vezes o inimigo mora na gente. Percebe isso? Quantas coisas nós vamos aprendendo, porque Nabal recebeu de Davi proteção, recebeu de Davi a segurança para trabalhar, e quando Davi precisou dele, ele disse: não conte comigo, não conte comigo. E a esposa imediatamente percebeu que havia um espírito ruim falando através de Nabal. Ela chega a falar para Davi, o nome dele expressa exatamente aquilo que ele é: um homem ruim, um homem pão duro, um homem orgulhoso, vaidoso, querendo só para si. A primeira coisa que eu aprendo, algumas lições vão sendo passadas por Deus através dessa história, aparentemente simples. A palavra também diz que Nabal, ele era descendente de Caleb. Caleb é um herói da Bíblia, filho de Jefoné, aquele que foi como espia e retornou junto com Josué. De 12 apenas eles dois vieram, e ele soube enfrentar. Diz a palavra que Caleb, ainda quando estava bem velho, com 85 anos, ele falava: eu tenho disposição de continuar lutando pelo meu Senhor. Presta atenção, ele não tinha recebido nada ainda. Caleb passou a vida toda lutando por Deus sem receber nada, e ele continuava fiel a Deus. Mas a geração que veio depois dele já não estava fazendo isso. Nabal era descendente de Caleb, e eu vou aprendendo que na verdade não adianta eu ser filho de, se eu não souber escrever a minha própria história. A sua família pode ser uma família que tem uma história. Olha, são evangélicos históricos na cidade de Niterói, são evangélicos históricos em Brasília, em Itaperuna, em Pádua, não interessa. Se eles foram e você não é, não te ajuda em nada, porque Deus não vê aquilo que fizeram, Deus está vendo aquilo que você vai fazer. E as batalhas que você tem que travar é dentro da sua casa, porque muitas vezes, irmãos, deixa eu te falar, muitas vezes nós buscamos o amor longe, muitas vezes nós buscamos a realização longe, quando essas coisas habitam muito perto. Habitam muito perto. Eu tenho um amigo, agora eu descobri que ele já está pela 4ª vez, já casado pela 4ª vez. A última vez que eu encontrei com ele, ele disse assim: me arrependo da primeira vez. Eu falei: por quê? Porque todas são iguais. E você queria diferente, né? Por que ele chegou a essa conclusão, amigo? Sabe por quê? As dificuldades vão sempre existir. Sempre. As paixões sucumbem à realidade, mas o amor não. Por que eu digo isso? Porque a paixão depende da aparência, né? A paixão depende da conquista. O amor é um gesto de entrega que fortalece cada vez que ele se doa. Quanto mais eu dou, mais eu ganho. Essa é a história do amor. E aí isso se perpetua. Daí que o casamento, daí que a família, daí que, na verdade, viver com uma pessoa como Nabal, existe muita oração, irmãos. Existe muita oração. Quem era Caleb e quem era Nabal? Caleb eu sei a história, Nabal também. Entre um e o outro eu percebo que Deus precisa me ensinar a escrever a minha própria história aqui hoje. A história dos meus pais foram escritas de acordo com o que eles propuseram no seu coração. A minha história está sendo escrita agora, e a única raiz que eu tenho, ela tem as suas pontas fincadas no reino de Deus. Não estão na terra. O reino de Deus não é da terra. Eu preciso virar, né? Irmãos, gratidão no coração daquele que recebe
me faz um homem rico das respostas de Deus. A gratidão, ela aplaca o espírito de vingança. Davi estava furioso. Davi queria matar Nabal. Davi falou assim: eu vou matar cada homem do sexo masculino. Abigail entrou e falou: não faça isso. Eu reconheço. Eu sou grato por tudo que você fez para nós. Né? E aí a gente começa a analisar que houve ali uma diferença que a gente detecta muito entre o homem e a mulher. Mas essa diferença não devia ser tão grande. Nós precisamos aprender com o outro. Aprender com o outro. Eu, pessoalmente, vou falar para você, eu considero que o primor da criação sejam as mulheres. Amém? Quantos homens podem dizer amém comigo? Vou repetir para não faltar ninguém, tá, irmãos? Quantos acham que a mulher é o primor da criação? Só os homens. Isso, né? E a gente precisa, até por juízo, aprender isso, né? Aprender isso, né? Eu admiro muito, por exemplo, a minha esposa. Admiro muito, porque quando eu leio esse texto, hoje eu estava fazendo um cafezinho lá, derramei as coisas, né? Como é de fato normal se fazer, né? O homem sempre derruba, queima, faz uma... E ela já passa, ela já vê, olha, sujou aqui, sujou acolá, pega aqui, pega. E quando eu fui pegar o copinho de café, ela já vinha com um paninho, prevendo que ia cair a gota. Irmãos, é uma coisa impressionante. Hein? É uma coisa impressionante. Tá limpando aqui, eu já fui pegar o meu copinho, ela já veio, vai escorrer. De fato. Então eu vou aprendendo o seguinte: eu consigo, irmãos, muito pensar, vou tomar água. A mulher pensa diferente, ela fala, vou tomar a água, enquanto tomo água, verifico se a mesa não tem poeira, passo o paninho, tomo a água e ainda verifico se tem alguém na porta. E eu não consigo fazer isso, né? Já observou uma mulher no telefone? Mulher no telefone, ela está assim, fala assim, pega o telefone e fala assim: oi, não, Maria, eu combinei com você terça-feira. Eu combinei terça-feira com você. Tira o copo que vai cair. Eu combinei terça-feira. Isso, terça-feira. Falei? Caiu. Espera aí que eu já vou. Tem um paninho lá na cozinha. Tem um paninho. É terça-feira, Maria. Não está entendendo? Terça-feira. Isso. Senta um pouquinho, vai assistir televisão um pouquinho. Fica imóvel. Né? Porque o homem, eu falo isso para ela. Ela até hoje não aprendeu isso comigo. Se eu estiver conversando com você no telefone, ela começa a falar lá. Precisa ligar depois lá para o trabalho. Não adianta falar não. Eu não vou entender o que você está falando. E eu falo assim. Aí ela fala assim, depois deixa eu falar com a sua mãe que eu preciso falar com ela. Nem isso, eu desligo o telefone. Ela fala, mas eu queria falar com a sua mãe, por que você não falou? Eu falei. Porque há uma diferença. Por isso que eu falo que a mulher é o primor da criação, né? E por isso que a gente faz esse galanteio todo, porque são diferentes. Abigail prova isso. Ela estava com um camarada que só via o quê? Ganhar. E muitas vezes, quando você ganha, traz perda para você. A mulher viu isso. Nem sempre ganhar significa verdadeiramente ser vitorioso. Às vezes você ganha e está sendo derrotado. Então Abigail viu isso, né? E aí a gente começa, é bom você analisar a psique, a mente feminina e a mente dos homens. Eu anotei aqui, né? Se você encontrar 3 mulheres, uma se chama Adriana, outra Débora e outra Luciana, elas vão tratar-se de quê? Dri, Dé e Lu. Dri, você vai lá? Ah, Dé, não vou, chama a Lu. Né? Não é assim? Se você encontrar 3 homens, um chamado Leandro, Carlos e João, vai dizer, cabeção.
Aí o outro fala assim, ô perneta, peraí. É só depreciativo, não é? Que o homem só vai pelos defeitos. A mulher, ela faz economicamente um afeto, um carinho, não é isso? Eu coloquei aqui também que homens e mulheres conseguem ter opiniões diferentes sobre o mesmo tema. Né? É interessante. Se você, por exemplo, quer fazer uma mulher feliz, leva para assistir um filme em que tudo dá certo. E no final o casal fica junto. Não precisa ter outro enredo, não, é só esse. Né? Eles terminaram, né? Aí você sai de lá. Quer fazer um homem feliz? Leva para assistir um filme que morre todo mundo. Todo mundo, mataram todo mundo. Sai todo mundo feliz. E tem um detalhe. O cinegrafista cometeu suicídio depois desse filme. Mas aí tem um valor. Tem um filme de um... Como é que é aquele filme que nós fomos ver do Faroeste, Django? É de quem? Não é? Cara, pelo amor de Deus. O cara dava tiro para tudo quanto é lado. E eu falei, quem é o nome? Nem o nome do cara serve. Tarantino. Isso é coisa de gente que mora na Bahia, alguma coisa assim, né? Outra coisa que eu coloquei aqui, que diferencia, para a gente ir percebendo o quanto é essa... Por exemplo, olha no banheiro da sua casa. Olha lá, quantas coisas pertencem para você. De 30, umas 2. Né? De 30, umas 2. A mulher tem um zelo todo especial. Irmãos, eu falo isso para você. Eu falo assim, Deus criou todas as coisas de forma perfeita. Deus fez a mulher vaidosa, porque se não fosse vaidosa, ela não ia sobreviver, ia se matar. Entendeu? Ia se matar, que é muita coisa para uma mulher cuidar. Então tem a sobrancelha, tem o pozinho daqui, tem o perfuminho daqui, tem o cabelo, tem o braço, tem a pulseira, tem os... Você fala assim, que coisa maravilhosa, né? Eu tenho aqui homens que possam falar assim, que coisa maravilhosa Deus fez. Podem falar comigo? Amém? Rafael, pode falar, fala assim, que coisa maravilhosa Deus fez. Isso, você pode aplaudir? Que fala. Dinúcio, pode falar? É isso aí, sinceramente. A última palavra é sempre da mulher, amém? Qualquer coisa que um homem disser depois de terminar uma discussão, já é o início de outra. Não pode ser diferente. A última palavra é sempre da mulher. Né? E quando a mulher chegar para você e falar assim, espera aí, demora 5 minutos, quanto tempo ela vai demorar? Uma hora, no mínimo. Né? E aí eu pego a Bíblia e começo a perceber o seguinte, que Abigail não saiu fora do trilho. Ela estava casada com um camarada muito seco, um camarada ingrato, um camarada sem juízo nenhum, porque o melhor que você tem que fazer é cumprir aquilo que são obrigações suas. Se você tratou, se você recebeu de alguém, se você recebeu o bem de alguém, pague com bem. O que Davi não conseguia entender é que ele tivesse protegido Nabal, e a resposta foi uma resposta de ingratidão. Quando eu li isso aqui, eu falei, Senhor, quantas vezes eu fui ingrato contigo? Quantas vezes eu me esqueci do meu passado, do meu tempo, caminhando contigo? Quantas vezes? Quantas vezes, irmãos, o presente desmente a minha história? Preciso perceber isso. Às vezes você olha a pessoa e você precisa lembrar que a gente não tem segurança de muitas coisas aqui. Se você morresse hoje, e eu não quero isso, mas se você morresse hoje, o que eles iam encontrar no bolso da sua calça, na gaveta da sua casa, na sua pasta, nas coisas que você guarda?
Vou dar um exemplo, Eduardo Campos, homem vitorioso que subiu literalmente e desceu tragicamente. Nós precisamos ter um zelo muito especial pela nossa história. Faltou a Nabal a lembrança daquilo que recebeu, como nos falta, às vezes, lembrança daquilo que Deus nos deu. Nós muitas vezes achamos que Deus está exigindo demais de nós, quando nós não percebemos tudo que nós deveríamos dar em resposta de gratidão. Abre a sua Bíblia em 1 Coríntios, por favor. 1 Coríntios, capítulo 15. Davi fala isso. Davi vira e fala assim: foi então em vão que eu protegi Nabal. Ele fala isso. 1 Coríntios, capítulo 15, de 1 a 10, a palavra diz assim. Paulo começa a falar assim: irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Vamos lá para o 10. Pula para o 10. Depois você vai ver que ele vai lembrando tudo que Jesus fez, a morte de Jesus, o sacrifício de Jesus. E é lá no versículo 10 ele fala assim: mas pela graça de Deus sou o que sou. Não há mérito. Ele fala: pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Nabal disse não para Davi. Davi virou e falou assim: tudo que eu fiz para ele foi inútil. Talvez Deus devesse nos visitar à noite e falar: tudo que eu fiz por você se torna inútil diante da resposta que você me dá. Tudo aquilo que você recebeu na sua vida, desperta o teu coração para aquilo que você precisa entender. A guarda da sua história, a proteção da sua casa, dos seus sentimentos, veio do céu. Porque nós não temos outra segurança senão a segurança do nome de Jesus. Nós somos um povo que se reúne aqui, marcados pelo sangue do Cordeiro, ou não. E Paulo está falando que a graça em mim não seja em vão, que a história de Jesus na minha vida não seja em vão, que a morte de Jesus seja para que eu possa viver segundo o propósito dele. Eu não quero me tornar um homem de coração duro, como foi Nabal. Eu não quero estar trazendo para mim a certeza de que eu estou vivendo exatamente isto, me preocupando com aquilo que eu quero fazer, me preocupando com aquilo que me pertence e dane-se aquilo que pertence a Deus. Dane-se se existe um reino, porque o meu reino é aquilo que eu vivo dentro da minha casa, com aquilo que eu tenho, com a minha poltroninha, minha televisãozinha, o meu controle, que eu fico lá, não assisto nada, alugo um canal que tem 150 canais de filme, e fico, já assistiu algum? Não, nunca. Devia ter comprado um revolvinho de brinquedo em vez de um controle remoto, né? Aquela pá, 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 pá. Porque nós estamos centrados em nós. Nabal estava centrado nele mesmo. E aí vem um ponto essencial. Abigail, quando soube, o que despertou nela? O inimigo não era Davi. O inimigo não vinha roubar de fora. Nabal achou: Davi, quem é Davi? Quem é Davi? Ele está trazendo agora os seus soldados aqui para que eu alimente? Davi não é ninguém, e eu tenho lá alguma obrigação com Davi? Nabal pensou nisso. Abigail logo despertou e falou assim: o inimigo não é Davi. Davi é na verdade aquele que protegeu a minha casa. O inimigo está dentro da minha casa. O inimigo está falando coisas que eu não tenho como certas. O inimigo está falando coisas que me agridem pessoalmente. E Abigail cumpriu exatamente Provérbios 14:1. O que diz Provérbios?
Toda mulher sábia edifica sua casa, mas a tola derruba com as próprias mãos. A mulher sábia sabe administrar, sabe olhar para um lado e para o outro, analisar as circunstâncias, ouvir e entender quem tem razão, sabe perceber, sabe ouvir a voz do Espírito Santo, sabe discernir, olhar e falar assim: eu estou perdendo, tem algo me roubando, tem algo me matando, tem algo usurpando da minha vida. Irmãos, Abigail percebeu isso. Ela percebeu que o inimigo estava agindo na vida de Nabal, como nós muitas vezes não percebemos que o inimigo está nos roubando o amor ao reino. Eu lembro muito, porque é uma cena maravilhosa. Eu lembro muito Marta e Maria. Muitas vezes cito aqui porque eu acho que é maravilhoso. Jesus gostava de visitar a casa de Lázaro, gostava de se assentar ali, gostava de conversar com eles. Marta ficava arrumando a casa e Maria ficava sentadinha lá, ouvindo o que Jesus estava falando. Fala, Jesus, que coisa maravilhosa, estou entendendo cada vez mais, estou percebendo cada vez mais. E Marta chega: que absurdo, Senhor, eu estou trabalhando lá igual uma escrava, essa minha irmã fica aí o tempo todo, não me ajuda, fala para me ajudar. Jesus virou: Marta, Marta, você está preocupada demais com coisas inúteis. Maria escolheu a melhor parte, e essa não lhe será tirada. Você tem dentro de você Marta e Maria. Você, homem, tem dentro também de você Marta e Maria. Coisas que você se afadiga em fazer, preocupações que você tem com o seu dia a dia, e aquilo que Jesus está pedindo para você, aquilo que Jesus está querendo fazer através de você, não faz porque você é um Nabal, cabeçudo, imprudente, não sabe olhar e falar: até aqui me ajudou o Senhor. Que falta de juízo da nossa vida, de não perceber que a nossa história pode acabar ali no portão. A nossa história não é eterna aqui, só se torna eterna pelo sangue de Jesus. E eu preciso ter o juízo de Abigail, ter o juízo de Maria, para falar: fala, Senhor, fala. Abigail se prontificou, ela percebeu: o inimigo está dentro da minha casa, está agindo na vida de Nabal. Não era contra Nabal que ela estava lutando, não. Ela estava lutando contra um espírito que estava falando através de Nabal, porque o espírito do mal é que produz palavras do mal. O homem eu preciso perceber quando aquilo que está falando na minha mente são coisas do mal. Irmãos, muitas vezes eu me levanto para tomar uma atitude, e o Espírito Santo põe a mão na minha cabeça e fala assim: senta. Senta. E eu sento e falo: Senhor. E aí ele me inspira. Me inspira. Muitas vezes eu tenho que tomar uma atitude, eu converso com a minha mulher e ela fala assim: não acho que seja assim. Porque o homem é aquilo que ele ouve. A mulher é aquilo que ela ouve. E o compromisso se estabelece com aquilo que nós falamos. Uma vez falado, o mal se acha semeado. Você, na verdade, você tem a liberdade de se alimentar de qualquer planta. Agora, você tem a obrigação de colher aquilo que você plantou. Não queira que o milagre venha transformar aquilo que você plantou. Abigail soube reagir no tempo certo. Nabal disse isso. Não sei se eu procuro Davi. Bom, vamos ver o que vai acontecer. Vou aguardar. Você fala com a pessoa: irmão, é tempo de você fazer algo, porque a sua vida está indo para o buraco. Pessoal, eu vou esperar um pouquinho mais para ver o que acontece. Está
igual aquela piadinha do tomate, conhece? Conhece não? 2 tomates no asfalto, um diz para o outro, olha o... Passou o caminhão. Não deu tempo. A vida da gente é assim. Você acha, olha... E eu preciso. Essa palavra precisa vir ao meu coração. Ela soube reagir. Reagir ao que estava acontecendo. Já falei para você. Reagir é mais importante que agir. Porque agir é um ato da vontade racionalmente montada. Você age em determinados projetos da sua vida. Você fala assim, vou pegar o martelo e vou colocar o quadro na parede. Você vai lá, pega o quadro, prende na parede e isso é uma ação. A reação é quando o martelo escapa da sua mão e acerta do seu pé. Aí você começa, a reproduzir um dicionário de maldições. A gente também na vida é assim. A gente sabe agir tudo bem. Vou para a igreja, decidi, vou me arrumar, vou para a igreja, vou cantar louvores, vou ouvir a palavra, vou receber a palavra. Mas quando o martelo de Deus bate na minha cabeça, qual é a minha reação? Reagir. Quando alguém dentro da minha casa me desafia a fé, qual é a minha reação? Qual é a minha resposta? Porque eu preciso ter o discernimento espiritual para saber que não é contra carne e sangue que eu tenho que lutar, mas contra espíritos dominadores que ficam atravessando o meu caminho, que ficam criando barreiras entre eu e Deus. E a graça que vem, ela não chega, porque existe um demônio impedindo a entrada na minha casa daquela graça que via me dar a resposta. Abigail soube reagir a tempo. Primeiro, soube reagir. Levantou e falou, fulano, pega o jumento para mim, pega 10 jumentos. E começou a colocar a provisão lá. Põe isso, põe aquilo, pega a ovelha, pega isso, pega aquilo. Sabe por quê, irmãos? Porque na casa dela tinha provisão. Na casa dela tinha provisão, ela sabia exatamente onde achar o necessário para aplacar a ira de Davi. Às vezes a mulher está em casa, tem que dar uma resposta de oração que ela não pode dar, porque o Espírito Santo há muito tempo abandonou o lugar que se chama templo de adoração. Ela não tem provisão espiritual, não tem como dar resposta, porque o alimento faltou na sua casa, já não se alimentava há muito tempo da sua palavra. Como buscar alimento de dentro do meu coração quando eu me encontro vazio? Abigail reagiu no tempo certo e sabia exatamente ter provisão. Eu sei olhar para a casa e interpretar, meu filho precisa de mim, eu vou levar para ele uma palavra de paz. Como dar uma palavra de paz se eu não vivo em paz? Como chegar? Eu tenho uma pessoa em Itaperuna que depois de ter feito muita lambança na sua casa, depois de ter traído a sua esposa, depois de ter feito uma história terrível, um dia o filho estava fazendo algo de errado, ele foi chamar a atenção do filho, o filho olhou para ele e falou, pai, mamãe eu até aceito que fale comigo, mas você, convenhamos. Eu tenho que ter o bom alimento no meu coração para estender para o meu filho e falar, toma, se alimenta disso, que vai passar a sua fome. Abigail, Nabal fez isso, meu Deus, eu preciso, até porque o mal não atingiria. O mal, se você observar aqui, Davi falou que mataria os homens. Abigail poderia, irmãos, quantas mulheres falaram, vai matar os homens? Glória a Deus, né? Isso foi um livramento. Não! Maldade. Dizem que Jó ficou muito ferido, sobretudo quando deixaram
a esposa dele, não aconteceu nada com a mulher dele. Irmãos, ela reagiu no tempo certo, soube dar provisão para a necessidade da sua casa, compreendeu onde estava a sua necessidade. Ela compreendeu. Irmãos, muitas vezes a gente não consegue interpretar onde está o nosso inimigo. Aí eu começo a brigar com o meu irmão, começo a brigar com o meu pai, começo a brigar com a minha mãe, a mãe com o marido, e aquele ringue se estabelece ali, sabe por quê? A gente não sabe onde está o inimigo. Ela soube, ela teve discernimento. Ela falou, eu sei o que está acontecendo, e eu sei onde eu vou tirar a resposta. Eu preciso me humilhar para que a minha casa seja protegida. Porque é aquilo que o inimigo quer. Irmãos, o que o inimigo está fazendo hoje, irmãos, é algo terrível. Terrível. A batalha pela família, pela sua família, começa na sua mente. Começa dentro de você. Você hoje está vendo algo acontecer no mundo, que é a igualdade por baixo. Você já não sabe mais a diferença entre homem e mulher. Não sabe. Então o que está acontecendo? Quais são os papéis de cada um? Nós vivemos numa sociedade. Sociedade, a gente aprende a ser racional, cada um tem as suas obrigações, os seus costumes, e isso vai nos formando de acordo com a característica de cada um. O que está acontecendo? Você olha agora, encontra aí pelas ruas o homem com a mãozinha dada com outro homem. Homem com a mãozinha dada com outro homem. Que isso? Outro dia eu estava com a minha esposa lá naquele restaurante de hambúrguer lá em Botafogo, e duas meninas, por sinal, duas meninas muito feias, se mereciam. Estavam lá uma abraçando a outra. Mas horrível. Né? Pelo menos isso, né, irmãos? Estavam lá. Irmãos, você sabe que você vai estabelecendo, quando você vai analisando, você vai vendo que você vai criando padrões na sua mente que vão servir para você. Mecanismos vão criando padrões para você. Tanto é verdade que a própria psicologia, você vai vendo isso, vai analisando. Quando a criança começa a ser educada pela televisão, o que a televisão está ensinando para ela? Homossexualismo, ladruagem, pecado de incesto, está tudo isso lá. Qual é a palavra que se está dando para aquela criança? Nenhuma. Criancinha pequenininha, ouvindo e vendo cenas terríveis. Qual é o padrão que ela vai formar dentro dela? Qual é o paradigma paterno que ela vai ter? Qual é o paradigma materno que ela vai ter? Porque são posições. Vou dar um exemplo para você muito simples. A quantidade de pessoas desviadas aí fora, a primeira consequência que tem é por algo que aconteceu dentro da igreja através de pastores. Você fala com essas pessoas sobre pastor, ela fala assim, porque teve uma experiência ruim. Eu já trabalhei num orfanato, irmãos, que uma criança que vivia naquele orfanato, ela teve uma experiência com o pai foi lá, deu um tiro na frente dele, na mãe, um tiro na cabeça da mãe, sentou o cacete nele, bateu e foi embora. Aí um dia, o homem de Deus foi lá para falar, crianças, Deus é pai. A criança, por quê?
que a experiência de pai foi a pior possível. A criança estava na expectativa, Deus é pai. O cara está ali fora, fala, Jesus é o pastor. Não pode, por quê? Nós precisamos ser os bons modelos para aqueles que estão nos vendo. E eu preciso estabelecer isso na minha mente. A batalha está aqui dentro. Qual é o papel que Deus quer para você? O que eles vão falar de você depois que você não estiver mais aqui? Tomara que a gente passe os próximos 200 anos, Deus falou, vai ficar 200 anos aí, vamos ficar 200 anos aqui. Mas eu não sei se você vai arranjar um emprego, um casamento aí com um alemão, vai viajar, alguma coisa assim, e de repente você um dia vai entrar na igreja e vai lembrar, poxa, no tempo do pastor Francisco, eu quero que as suas lembranças tragam no seu coração a certeza de que o reino de Deus vale a pena. Amém? Muitas vezes, irmãos, e para a gente terminar, muitas vezes nós somos desviados das nossas verdadeiras batalhas. O argumento de Abigail com Davi foi esse. Abigail chegou para Davi e falou, olha, aqui eu estou trazendo tudo o que você precisa. Tudo. Reconheço que Nabal estava errado. Eu sou grato a você. Está aqui tudo e eu me prostrei aqui, pedi perdão. Mas eu ainda quero falar uma coisa. Não adianta você entrar e matar a minha família. Sabe por quê? A sua batalha não é aqui no deserto. A sua batalha é em Jerusalém. Se você ficar aqui, você vai perder o seu foco. A sua batalha não é no deserto. Irmãos, quando eu li isso, eu entendi que muitas vezes o diabo nos afasta para o deserto e a gente fica lutando no deserto e se esquece que a nossa verdadeira batalha é em Jerusalém. Que o nosso inimigo nem sempre é aquele que está vindo de fora. O nosso inimigo muitas vezes está nos ensinando a fazer lutas que não são interessantes para a nossa casa. Hoje, eu quero te falar uma coisa. Aquele que te pede é o Senhor da sua vida. Aquele que te busca hoje, Ele é o Deus poderoso. Saiba reagir e falar, Senhor, ainda que eu desse tudo que eu ganho, seria pouco pelo tudo que eu recebi. Deus está te pedindo para que você possa estar junto com Ele no reino. Não reaja como Nabal. Tem mais o que fazer. Eu convido muitas pessoas a vir à igreja. A pessoa fala assim, eu tenho mais o que fazer. Eu tenho outros compromissos, outras necessidades. Tem. Reaja como Abigail, fala assim, Senhor, eu sei o quanto eu tenho recebido. E eu seria insana se eu jogasse por terra a minha história e me esquecesse de tudo que o Senhor tem feito. Saiba valorizar aquilo que Deus te deu. Abre a sua Bíblia em 2 Samuel, por favor, para a gente encerrar. Quando eu terminar essa leitura, nós vamos encerrar esta mensagem pedindo muito a Deus que esta palavra possa edificar o teu coração. Porque esse é o propósito de Deus. 2 Samuel, capítulo 23, versículos 11 e 12. 2 Samuel, capítulo 23, versículos de 11 a 12, diz assim: Depois dele, Samá, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram em Leí,
onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugia de diante dos filisteus. Pôs-se Samar no meio daquele terreno, e o defendeu e feriu os filisteus, e o Senhor efetuou grande livramento. Samar defendeu um pequeno terreno que era um campo de lentilha. Talvez hoje a única coisa que você deva fazer é defender um pequeno terreno, um pequenino rebanho que se chama minha casa, minha família, que para muitos pode ter muitos defeitos. Talvez as pessoas cheguem para mim e digam assim: poxa, sua esposa, larga isso, não vale a pena. Seu filho, larga esse menino de lado, não presta. Talvez para os outros seja apenas um campo de lentilha, mas é a sua família, é a sua história, é a sua geração. É o Senhor que te pede: escuta, acolhe na tua casa o meu exército. Acolhe na tua casa o meu exército. E muitas vezes eu digo não. E muitas vezes a porta fica fechada, e eu me fecho dentro da porta, dentro da casa, achando que o inimigo é o exército de Deus. Ouve, guarda o teu coração para aquilo que o Senhor quer fazer na sua vida. Abigail soube ouvir a voz do Senhor. Aprenda a ouvir a voz de Deus na sua história hoje. Amanhã pode ser um tempo tardio. Hoje. Aprenda que o Senhor quer fazer algo no seu coração. Abre o teu coração. Eu vou orar. Amém? Eu encerro aqui esta mensagem desejando que ela possa frutificar no seu coração. Que ela não entre por um ouvido e saia por outro. Amém, igreja?